Boa noite a todos. Hoje, 20 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Paulo e Estevão e vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos. Busquemos a imagem do nosso Mestre Jesus e, sentindo a sua presença aqui conosco, possamos dizer: amigo Jesus, te agradecemos por mais essa sexta, onde podemos nos deleitar com teu Evangelho, com a história de Paulo e Estevão, onde, refletindo sobre esses ensinamentos, possamos nós termos a coragem, a vontade firme de fazer as mudanças necessárias que precisamos em nossa caminhada. Refletindo nesses ensinamentos de Paulo, o qual nos passa desse desejo firme de se melhorar, tenhamos nós também esse desejo, para que assim, Mestre, amigo Jesus, possamos cada vez mais nos aproximar de Ti. Obrigado, Mestre, amigo Jesus, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, retomando o nosso estudo da obra Paulo e Estevão, nós recordamos a semana passada o naufrágio que eles sofreram, não por falta de aviso, Paulo avisou, informou, mas não foi levado a sério e eles passaram 14 dias em alto mar, o navio sendo jogado para um lado, jogado para o outro, e ele ali firme, aguentando, orientando as pessoas, obrigando as pessoas a se alimentarem, e foi muito difícil, algo muito complexo mesmo, e Paulo aproveitou aquele momento e fazia uma analogia entre o que estava acontecendo e entre o Evangelho do nosso Senhor Jesus, entre o que estava acontecendo e entre o momento da morte, porque chegou um momento que o navio tinha muito trigo, então devido esse movimento, porque foi um ciclone que passou, devido a todo esse movimento, eles tiveram que ir abrindo mão do que estava, esvaziar, abrindo mão do que estava na embarcação, e aí eles sempre fazendo uma analogia com o momento da desencarnação. Conseguiram agora serem apanhados, eles estão numa ilha, a ilha de Malta. Logo ao chegar, primeiro o capitão queria que inclusive matasse Paulo, achou que foi muita audácia dele, nesses 14 dias, ele falando de Jesus, mostrando, pregando, mas ninguém aceitou fazer isso. Mas logo que ele chegou, ele solicitou que as pessoas se reunissem para começar a fazer fogo, porque estava muito frio, era inverno. E numa dessas ele pegou uma serpente. E aí as pessoas que moravam ali na ilha disseram bem assim: olha, ele vai morrer daqui a algumas horas, ele vai começar a gritar de dor e vai morrer. Então ficou todo mundo meio que olhando ali para ele e disse: agora, vamos aguardar. E para surpresa, Paulo nem sentiu a dor, e Paulo também não morreu. Aqui entra muito aquilo assim, quando você tem de morrer, às vezes, por exemplo, quantas coisas nós comemos na rua, que às vezes está contaminada, tem uma bactéria, nós nem sabemos
comemos aquilo e a misericórdia divina, porque não temos que passar por aquilo, atua no nosso organismo. Obviamente que a gente está dando trabalho. A gente poderia ter um pouco de bom senso. Mas às vezes você olha, você jura que o alimento está bom e não está. E às vezes, numa dessa, é porque tinha de acontecer mesmo. Você pega a bactéria e você vai a óbito. Ninguém morre de véspera. Quando chegou na praia, fez essa solicitação, passou por esse problema da cobra. E aí o Timóteo chegou com ele e disse assim que as pessoas estavam falando mal dele, né? De certa forma, achando que ele era algum tipo de feiticeiro, criminoso, alguma coisa parecida. Ele disse, olha, não te preocupa não, que essa fala aqui. Não te impressiones. As opiniões do povo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar a maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nesse meu aqui, a página 543. Decorrido 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Enorme, geral alegria. Mas o comandante, ao ver afastado o perigo e sentindo-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem, ele se sentiu humilhado, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia. Quem eram os prisioneiros de Cesareia? Só Paulo, né? Era, porque não foram todos os prisioneiros que foram para esse barco. Lembra que houve aquela divisão? Vocês lembram que houve aquela divisão? Não foram todos, foram pouquíssimos. De Cesareia, antes que pudessem sair, né, evadir-se. Os prepostos, né, que são os encarregados do centurião, assumiram a paternidade dessa proposta. Mas Júlio se opôs terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que eu felicitava agora, à luz do Evangelho Redentor. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Os demais agarravam-se aos botes improvisados, buscando a praia. Então eram pouquíssimos, porque quando eles saíram no primeiro momento, eram muitos. Aí eles mudaram, acho que quando chegaram na Grécia, se não me falha a memória. Eles pegaram o navio direto para Itália. Trocaram o navio direto para Itália. E ali houve uma mudança, né? Com efeito, quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, porque ele tinha acabado de ser mordido pela aquela serpente, vamos chamar assim, né? Os indígenas passaram a observá-lo como uma entidade sobrenatural. Agora ele falou, daqui a pouco vão estar me chamando de Deus. Já que se mantivera indene ao veneno da víbora. Até hoje é assim. Vamos pegar uma coisa bem simplória. Jogo de futebol. O cidadão pegou vários gols naquele dia, o goleiro foi considerado um deus. No jogo seguinte, se ele fizer um frango, ele vai de Deus ao inferno. Então você vê que a atitude humana ainda é indígena, ainda é do mesmo jeito. Se não for do jeito que você quer, atingindo os seus objetivos, você pode amar ou odiar. A mesma coisa, você convive com alguém. Se a pessoa não fizer do teu jeito, se a pessoa não concordar contigo, se a pessoa passar a discordar, ela passa de amada a odiada. Então nós não mudamos, os nossos níveis são mesmos. Se não fizer o que eu quero, se não concordar comigo, eu te odeio. Já que se mantiver indene ao veneno da víbora, não poderia ser um homem comum, antes algum enviado de Olimpo, a que todos deveriam obedecer. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, que é a ilha, Públio Apiano, o mais alto funcionário dessa ilha, chegara ao local e ordenava as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência, lá recebendo caldos quentes, remédio e roupas. O preposto, né, que é o encarregado imperial,
reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião, que é o Júlio, que se tornou cristão. Atento ao prestígio dos respectivos cargos, até que pudessem obter novas acomodações na ilha. Porque eles estão em pleno inverno, não tinha como sair daí. Eles vão ter que ficar aí por um tempo. O chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino com a deferência, com as considerações a que fazia jus, ao mesmo tempo que elogiava as suas virtudes heróicas. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: Ainda bem, lembrança preciosa a vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Então ele já aproveitou, bem, reconhecendo, ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e já ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, ele já lembrou então do próprio pai. O pai está enfermo, eu tenho um cidadão aqui que faz cura, eu vou aproveitar. Convidado por Júlio. Quem é Júlio? O centurião. Centurião. Paulo aceitou, desassombrado, sem temor, tranquilo. E assim compareceu em casa de Públio. Ele foi lá curar o pai, Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas, em prece comovedora e ardente. O velhinho que ardia, e você vê o ato dele impor as mãos. De impor as mãos, é como se acolhesse, tocasse, pegasse, Esse ato de impor as mãos. O velhinho que ardia e se consumia em febre letal, ele ia morrer. Experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Porque ele era politeísta, romano. Tomado de surpresa, Públio Apiano viu levantar-se, procurando a mão do benfeitor para um beijo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre. Não é a mim que tu tens que agradecer, mas a quem realizou a tua cura, porque eu nada tenho a te dar. Isso é muita lucidez e muita consciência. E isso é uma advertência a todos nós. Se nós estamos aqui ensinando, se nós estamos aqui aprendendo, quem temos que exaltar? O livro exaltando Chico, exaltando Emmanuel e, acima de tudo, exaltando nosso Senhor Jesus, que foi o coordenador de todo esse trabalho, da terceira revelação. Então, em verdade, toda exaltação tem que ser ao Cristo Jesus, porque o material, o trabalho é todo dele. Nós apenas estamos replicando. Então, aqui na hora, ele tem consciência, não fui eu que curei, porque eu, Paulo, não tenho nada a dar. Quem realizou isso, eu fiz o pedido, mas quem realizou foi o Cristo. E se não houvesse a permissão dele, não teria curado. Então, o objetivo de curar esse homem é para justamente apresentar a lei de Deus a todos esses que estão nessa ilha. Só isso. E utiliza esse recurso ainda infantil, que é curar o corpo físico, mas é uma forma de chamar a atenção das crianças. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis quanto ele. Olha a lucidez. E olha como Emmanuel colocou, exaltou o divino mestre, pregando o quê? Verdades eternas. Eles não pregando o cristianismo, não. Pregando as verdades eternas.
que estão em todas as religiões. Todas. São verdades, são eternas. E esclarecendo que todos os bens provinham do coração de Jesus, que é de misericórdia e de justiça, e não dele, que era uma criatura pobre e frágil. O preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente, arrancando das dobras da túnica, em frangalhos, os pergaminhos da Boa Nova, único patrimônio que lhe ficara nas mãos. Depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus, quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma, a fim de lhe conseguir a liberdade. Quando Emmanuel fala da mão calosa, a pele enrugada, da roupa em frangalhos, ele está nos dizendo assim: esse homem se despiu de tudo que era da terra. Esforço. O esforço. Ele não nasceu pronto. Ele se fez pronto nessa encarnação. E o que movimentava ele era o amor a Abigail, o amor ao Cristo, que estava acima do amor de Abigail. E ele conseguiu domar a fera que habitava dentro dele. É muito comum nós falarmos assim, não, cada coisa no seu tempo. Parece assim que é o tempo que nos faz. Não é o tempo que nos faz. Somos nós que fazemos o tempo. Então, é questão de esforço. Esforço. Quando se quer, se consegue. Bora lá? A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Curou, já sabe. Não se falava de outra coisa, senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha, para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Ele estava imaginando que ele ia sair da Cesareia, que ia ser direto para Roma e que ali ia ser julgado. Ele não imaginava o que Jesus havia traçado. Olha aí, uma ilha inteira aprendendo Jesus. Com a satisfação de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses do inverno rigoroso. Olha lá, evangelizaram. Multidões de enfermos foram curados. Velhos misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Eles curavam, mas também evangelizavam. Quando voltou a época da navegação, saiu o inverno, chegou quem? Primavera. A nossa primavera, isso é época de voltar. Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Bastou 3 meses para Paulo fazer esse trabalho. Atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros num navio, Castor e Pólux, que ali invernara e se destinava à Itália. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir, de apreciar o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo, sensibilizado, manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada para sempre. Para sempre. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Primavera-verão aqui. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo,
Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao evangelho. Você pensa que ele chegou para descansar? Não. Trabalho. Depois do naufrágio, 14 dias no mar, jogando para um lado e para o outro, trabalhou na ilha de Malta, chegou agora em Siracusa, na Sicília, trabalhando novamente. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Puteoli, né? Puteoli, não longe de Vesúvio. Isso tudo na Itália já. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal, direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Vai ter que algemá-los. E ele, tadinho, constrangido, né? Porque até então ele estava dentro do navio, ele estava sem as algemas, porque não tinha que dar satisfação a ninguém. Agora, andando em sociedade, tinha que apresentar que ele era na Itália. Então, ele tinha que, a partir daquele momento, algemá-lo. Né? Na fala de Sócrates, ele disse: preso está quem está aprisionado a paixões. Aí você está preso àquilo, por mais que o teu senso, por mais que a lógica te diga sai, você não consegue. Por quê? Porque você está aprisionado às paixões. Antes, notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade a respeito, Paulo exclamou que ele ia colocar as algemas, né? E ele ficou meio constrangido. Vamos ver o que Paulo vai falar. Ora esta, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. Primeiro que não tem vaidade aí. Puxa, eu vou chegar algemado. Não, ele está preocupado com o amigo. Paulo está preocupado com o amigo. Eu não vou te prejudicar. Não vou te comprometer. Eu tenho um carinho por ti. Eu sei que isso vai te prejudicar. Na verdade, se preocupa com o amigo. Fantástico. O chefe da corte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser, como vós, um prisioneiro do Cristo. Ele estava aprisionado a César e Paulo a Cristo. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros. Quem era? Lucas, Timóteo e Aristarco. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia, numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou inquirir imediatamente se em Puteoli havia cristãos e, em caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecer os trabalhadores da semeadura santa. Ele ainda aproveitou e disse: olha, vai ver quem é cristão aqui, traz para Paulo. Que bonitinho, né? O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho de nome Sexto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Esse tinha o evangelho na alma, né? Não era cara amarrada. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e beijou-lhe as mãos. Regou-as de lágrimas em transporte de espontâneo carinho.
Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flaccus informou que a cidade tinha muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações. Olha que informação aqui. Que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos. Então, nessa época, já começaram a circular as cartas de Paulo. Isso em Roma. E ele escrevia lá nas cidades próximas, por onde ele passou. Já estava em Roma. Os lares cristãos que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Nem ele sabia disso, Paulo. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Puteoli com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava ao mundo novo. Ele não tinha ideia, não tinha telefone, não tinha nada. Então ele não imaginava que as cartas tinham sido copiadas. Para você ver só, você joga a planta, você joga a semente e deixa que Jesus atua. Paulo tudo ouvia. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente. E dando largas ao seu entusiasmo natural, Sexto Flaccus expediu recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes, artífices que vinham, ansiosos, apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite. E, ciente de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do evangelho em Puteoli rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Sexto Flaccus e os companheiros expediram 2 emissários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E, cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura. Decorrida a semana de trabalho frutuosos, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros, com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. Não iam mais de barco, agora era... O pequeno grupo partiu, acompanhado de mais de 50 cristãos de Puteoli, que seguiram o ex-rabino até Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Diga lá. Fórum de Ápio foi um mercado na Via Ápia, na cidade de Lásio, né, que ficava a 45 quilômetros do sul de Roma, ao sul de Roma, né, que foi onde os seguidores de Paulo foram recebê-lo. Até hoje você vê mercado, até hoje você vê a Via Ápia, né? A Via Ápia. E ele ficava exatamente lá. Nesse local. Em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade, distante de Roma, 40 e poucas milhas, exatamente, aguardava o apóstolo dos gentios, a primeira representação dos discípulos do evangelho na cidade imperial. Eram anciãos comovidos, cercado por alguns companheiros generosos que por pouco carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma.
Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. De Fórum de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciãos romanos, e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região, singularmente nomeada em vista do grande conforto de suas hospedarias, outros carros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso, com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado ao mundo diferente da sua Ásia, cheia de combate acerbos. Áspero, né? E aí vamos parar aí, tá bom? Meus irmãos, alguma colocação, algum aprendizado? Só emoções. Só emoções. Quantas emoções, né? Vamos então agradecer a Jesus. Vamos solicitar a nossa irmã Rosiane para fazer a nossa prece de encerramento. Todos agora, Jesus, voltamos nossos pensamentos a Ti para agradecer-te. Para agradecer por esses momentos maravilhosos que Tu nos concedesse, pela lição recebida nesta noite. Lições essas, Senhor, que nos faz falar mais alto, buscando assim as nossas responsabilidades pelas quais comprometemos-nos. Mas com certeza, amigo mestre Jesus, não alcançaremos a vitória sem o teu amparo, sem o teu zelo e este amor incondicional que tens por todos nós. Cada um, aqui rogamos a ti, querido mestre, que sempre nos ampare e fortaleça o propósito de todos nós, que é estar na tua caminhada. Desta forma, querido Jesus, queremos agora encerrar esta atividade maravilhosa para retornar aos nossos lares e assim poder então exercitar as lições que aqui nos foi ofertado. Mas é lá, Senhor, que queremos que Tu estejas mais presente conosco para nos fortalecer neste propósito. E assim, Senhor, Te damos graça e que a Tua paz permaneça no coração de cada um de nós.